que eu tenho no WhatsApp, né? E eu ajudo escritores que estão começando e tal, que a minha vida toda eu trabalhei com publicidade, eu sou publicitário. Uhum. E aí trabalhei com texto mais de 40 anos, né? E tipo, trabalhando em agência no Rio, agência em São Paulo e tal, sempre na parte de redação de texto, sempre na parte de criação, né? Redação publicitária. Uhum. E aí eu vi que eu também escrevi um livro, participei de algumas antologias e tal, essas coisas que depois de velho a gente começa a fazer. Aí falei, poxa, tanta gente querendo se lançar assim como escritor, né, botar ideia no papel, porque tanta gente escreve hoje, mas tanta gente escreve tão mal, tão ruim, né? Tem às vezes ideias incríveis, mas porra, na hora de expor o texto é uma tragédia. Aí eu comecei a fazer esse tipo de trabalho mesmo, de mentoria para escritores. E deu certo, a coisa está indo. Legal. Tem um monte de gente que está lançando. Tem gente que tá fazendo um sucesso bacana, sabe, que passou pela minha mão. Isso dá um prazer super legal, é muito bom mesmo, né? Já tem gente aqui começando a entrar. Deixa eu desabilitar, porque tem um tal de sala de espera aqui que eu tenho que desabilitar esse Zoom. Eu estou há 1 ano trabalhando com o Zoom e até hoje eu me estrepo com as coisas aqui com ele. É impressionante. E o mais engraçado é a cara que você fez também, que eu faço toda hora, a gente sem óculos, né? Que a gente faz assim, aquela cara de... Não, eu não tô usando porque tá relativamente perto. Pois é. Então eu tô. Não, e as coisas que eu anotei, é muito engraçado. Eu anotei para falar contigo, né? Para dar tem um script aqui, uma orientação, pelo menos do nosso bate-papo. Aí eu fiz um textinho, imprimi, aí botei aqui, né? Eu falei, porra, vou gravar sem óculos, né? Que com óculos é um saco, né? Que aí eu não enxergo direito, a distância fica, né? Aí eu botei, falei, cacete, não tô lendo nada. Aí botei corpo 18. Para poder ler sem óculos. Não dá. É impressionante. Tem que ser corpo por aí. Eu só escrevo corpo, escrevo 16. Não, então pode aumentar no Zoom aqui também, né? Antigamente eu usava o 12. Eu também. Assim, meu default era Arial 12. Não, eu escrevo com Times. Com Times New. Pois é. Não, mas que eu digo no tempo de publicidade ainda, quando começou o computador, era Arial. Né? Arial, claro. Que tem que ser para publicidade, você tem para leitura e tal, para script, não pode ter serifa, né? Que aí é complicado, né? Que aí atrapalha a leitura um pouco. E, enfim, a turminha está entrando. Já estou aqui com Vai aparecer todo mundo aqui? Vai aparecer a galera toda. Quer dizer, quem entrar, né? Tem gente que é engraçado, que às vezes eu falo assim, gente, vou fazer uma live e tal. Eu costumo fazer toda semana uma live com um grupo de escritores. E aí eu falo assim, por que fulana não está entrando? Não foi ao salão hoje? Porque mulher é complicado, né? Mulher não quer saber. Se ela está com o cabelo desgrenhado, ela não liga a câmera. Se não botou a maquiagem ou qualquer coisa assim, ela não liga a câmera. É incrível. Mas a gente espera mais um pouquinho, aí a gente faz no bom sentido, é claro, a introdução, e aí a gente parte mesmo para o nosso bate-papo. Deixa eu ver, que horas são? Nem sei, cara. Deixa eu olhar aqui. 2 para as 7. 2 para as 7. Então, a gente começa, que eu gosto de começar na hora certa, porque eu não gosto de tomar o tempo das pessoas que eu entrevisto. 1 hora, a gente faz com 1 hora. É claro que, às vezes, a gente invade um pouco o horário, como, por exemplo, o Marcelo Madureira, ele adora um papo, né? E fomos embora. Passou, sei lá, deu 1 hora e tal. E com o Beto também, foi a mesma coisa. E aí, é super legal, é bacana. Eu tô tentando caçar os outros cacetas, né? Mas é difícil encontrar essa turma. Vocês são muito difíceis para simples mortais serem encontrados, mas Não, que isso. Eu queria bater um papo com os outros, com o Cláudio, com o De La Penha. Bater um papo com eles também. Passa aí o contato dele. Legal, te agradeço. Se você puder passar, te agradeço mesmo. Eu passo, não, agora você já fez, né? Sim. Aliás,
Você me mostrou lá né, as chamadas lá do Ah, sim, negócio. Aí eu falei, bom, fazia, né? Senão fica o antipático do... Puta, que chato. Então, que nem o Reinaldo, né? O Reinaldo é que não aparece em live nenhuma, né? O Reinaldo não. O Reinaldo, ele não gosta de falar, ele só gosta de tocar e de desenhar. E desenhar, né? Então, gosta de falar. Legal. Mas, bom, vamos começar com a galerinha tá entrando. Enquanto isso, a gente já vai começando o nosso bate-papo. Hubert, é um prazer incrível estar falando aqui com você, né? Uma pessoa que eu acompanhei desde os tempos do tabloide, né? Do Caceta Popular, e, quer dizer, na verdade era o Planeta Diário, né? Planeta Diário, que era dois, né? Os dois. Mas é que depois um virou revista, não foi? Teve revista. Bom, quer que eu fale? Eu falo. Fala. Essa história sempre... Bom, já contei milhares de vezes. Na verdade, assim, gente, se quiser saber mais detalhes, entrem no YouTube, que tem tudo lá da história do Planeta Caceta. Tem tudo lá. Era o jornal Planeta Diário, que eu fazia com o Reinaldo e com o Cláudio Paiva. E aí a gente na verdade é o seguinte, cronologicamente, o Planeta Diário começou primeiro que a Caceta. Mas eles começaram antes, porque eles começaram a fazer o jornal da forma de mimeógrafo, assim, então. Só depois que saiu o Planeta, que eles começaram a ver a parte mais de edição, e eles foram para a editora lá que a gente publicava, que era a editora chamava Núcleo 3, que publicava a gente um jornal que chamava Rock Press. Né? E aí eles foram e fizeram uma revista para não ficar parecido com o jornal, para ter dois produtos parecidos. Aí a gente juntou para fazer o show, que era o show Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. E aí a gente, nessa mesma época, bom, aí teve essa junção aí dos dois grupos. Aí a gente começou a fazer esse show e o show fez sucesso e a gente começou... Foi no Mistura, né? Foi no Mistura Fina, não foi? Foi no Jazzmania. Jazzmania, caramba. Jazzmania, ele era ali onde era tinha o Barril 1800. 1800. Acho que agora é outro nome, é uma coisa lá de São Paulo. Esqueci o nome. É um troço que é de São Paulo, mas é aqui no Rio. E lá em cima tinha um bar que era o Jazzmania, que era onde tinha show ao vivo. Né? Aí, quem propôs essa junção aí foi o Paulinho Albuquerque, que era um produtor musical. Ele começou a... Ele era uma espécie assim de... hoje diria curador, né? Mas naquela época não se falava assim. Era o cara que fazia a agenda do Jazzmania. E ele propôs a gente juntar os dois grupos. Aí juntou. Assim, o pessoal da Caceta já tinha umas músicas assim que eles faziam com o Mushebab. Eu tive uma ideia lá de fazer o Paulo Francis cantando Garota de Ipanema, entendeu? E aí foi juntando, assim, a gente foi a nossa primeira experiência assim de palco. E o show fez muito sucesso na época. Foi um show que era um show pegou assim, mas não naquele mundinho ali, né? Tinha muito, por exemplo, no mesmo ano da gente, a Marisa Monte começou lá. Entendeu? Olha, que legal. A gente fazia na segunda, ela fazia o show na terça, se eu não me engano. Entendeu? E aí é engraçado isso, né? Aí a gente dali foi para o Teatro Ipanema, depois foi para o Canecão, depois começou a fazer viagem. Então a gente foi ali que começou essa nossa carreira engrenou, de não entreter, assim... de público, frente, né? De público mesmo, assim, de dar a cara, né? Mostrar a cara. Dar cara, porque, na verdade, a gente fazia jornal, a gente era escritor. Exato. Né? A gente era escritor. Então,
E a partir daí a gente virou escritor e também a gente e ator, né? E comediante e tudo mais. Mas, na verdade, a gente não teve formação disso. Não foi de teatro, cal, nada disso. Não foi Asdrubal, não foi... Não foi nada disso. Não foi nada disso. Não fomos nada disso. A gente veio por um outro caminho. Outro lado. E hoje em dia, pelo contrário, né? Hoje em dia assim, essa coisa do humor, ela está muito concentrada em quem faz stand-up, né? Assim, hoje em dia exato. É o caminho. Assim, o cara quer ser escritor. É a porta de entrada do stand-up, é o stand-up, né? O cara quer ser escritor, não, só quero ser escritor de humor. Eu não conheço essa pessoa, porque todo mundo quer ser stand-up, entendeu? É verdade. Ninguém quer. O cara antigamente, eu quero ser o Milor Fernandes, eu quero ser o Ivan Lessa, eu quero ser não sei quem, entendeu? Não sei quem, mas hoje em dia não tem mais isso. E a gente, na época, a gente queria isso. Queria fazer, queria escrever, queria... E eu, antes do Planeta, eu comecei no Pasquim. Pasquim. Inclusive, Pasquim, eu tenho um primo, né, primo-irmão, que é o Gil Márcio. Sei. Ele teve muita coisa... Eu conheço mais de ver o trabalho dele. Pois é, ele teve coisas publicadas no Pasquim também. Teve, mas eu não sei se foi na mesma época. Bom, eu trabalhei muito tempo no Pasquim. E tem uma outra prima, que é a Beth Serpa, que fez até fotonovela do Pasquim com você. Tinha umas fotonovelas lá. Tinha umas fotonovelas lá de sacanagem, né? Que vocês faziam, brincadeira e tal. E ela comentando com ela, vou falar com o Hubert e tal. Ela, putz, é muito hilário. Eu acho que eu lembro, sim. Mas eu trabalhei numa época assim... eu comecei cedo. Eu fui lá com 17 anos. Eu já tinha ido antes, com 14, publiquei algumas coisas. Mas aí saiu 1, 2, 3, depois parou. Eu era muito novo, assim, então não sabia como é que eu tinha que fazer, né? Exato. Aí quando eu fiz 17 anos, eu falei, eu vou lá. Aí eu já estava um pouco mais assim, assim... Determinação. Um pouco mais de determinação, também autoestima, também, então eu fui lá. Aí fiquei lá 10 anos lá, conheci o Reinaldo, o Cláudio Paiva e outros caras ótimos que teve, né? O Edgar Moura, o Nani, sabe? Vários cartunistas, assim. E além do Jaguar e do Ziraldo, que eram os meus patrões, né? Os cabeças, nessa época, era a época do Ziraldo e do Jaguar. Então, o jornal era assim, era muito... Eles é que eram os patrões, eles é que editavam. E o Reinaldo, ele começou a ser o editor do Pasquim. Não sei exatamente o que ele fazia, mas ele era o editor. Ele escolhia uma coisa ou outra. E o Pasquim era muito assim. Eu acho que também as pessoas chegavam lá, tinha um texto e publicava. E o cara publicava. Não tinha muita... tipo assim, gostei, publiquei, né? Não tinha essa coisa de... publiquei, tinha os caras que já escreviam sempre. E eu acho que o Reinaldo era meio editor dos cartoons, né? E tinha muito cartunista, muita gente como eu, que queria publicar os cartoons. E o Reinaldo, como ele já estava há mais tempo, e ele pegou essa função lá. Aí eu trabalhava lá com o Jaguar e com o Ziraldo, que eu aprendi muita coisa com eles. Aprendi muito, né? Não, tá bom, o Ziraldo chegava aqui e dizia, esse teu fineto tá ruim, tem que ser assim. Aí o Jaguar chegava lá, né? Daí eu convivi com essas figuras todas, o Fausto Wolff, também que era o escritor, né? Chegava lá, um dia eu nunca esqueço que eu fiz uma ilustração de um texto do Fausto Wolff, aí eu fiz e gostei a beça, eu tinha gostado do texto dele, aí eu adorei. Aí na semana seguinte eu estou indo embora e o Fausto estava chegando já completamente bêbado, né? Aí ele chega e diz, pô, Fausto, e aí gostou do meu desenho? Achei uma merda! Aí era assim, né? Você tinha que... Não, e tinha também a editora Codecri. Codecri, exato. Que era uma editora que lançou vários livros de sucesso, inclusive o Gabeira,
Isso, quando o Gabeira veio, ex-companheiro, exatamente. Crepúsculo do Macho, né? Uhum. Eu me lembro também de uma vez que aí a editora cresceu tanto que ela era numa outra casa, era na San Román, uma ladeira ali que vai dar num morro. Né? Eu nunca fui assaltado, mas tinha tiroteio, helicóptero. Já tinha, né? Já tinha naquele tempo. Meus pais morriam de medo, meu filho, não sei o quê. Já tinham medo de você trabalhar no Pasquim, né? Você ser preso. Né? Ser preso, né? Com certeza. Esse tipo de coisa. Ainda era uma casa no meio do morro ali. Então, assim, tinha parte ali da favela e lá em cima tinha umas casas ainda residenciais. E tinha essas duas casas, era a editora Codecri e tinha a casa do Pasquim, onde ficava a famosa Dona Nelma, né, que era secretária, e ela realmente era a pessoa que mandava ali, né? Ela administrava aquele negócio todo. E eu me lembro que uma vez o Gabeira foi lá receber o direito autoral e aí o Júlio, que era o diretor financeiro, acho que eu tinha dinheiro, ou tinha gastado dinheiro. Imagina, né? Devia ter o cara subiu lá para um lugar lá longe, aí o Gabeira foi lá e voltou com as mãos trabalhando. Eu vim falar com o Júlio, mas ele não estava aqui, companheiro. Eu falei, pois é, cara. O Júlio se escondeu lá no morro e não pagou o Gabeira. Ai, coitado do Gabeira. História é muito engraçada. Tem histórias assim. Tem uma turma, né? Tinha o Luizão, que era um negão enorme, que era meio segurança, né? Da casa, assim, tal. Tinha uma senhora que fazia almoço, você pagava lá 5, 10 reais, aí você podia comer lá aquela comida caseira, né? Arroz, feijão, carne assada, essas coisas. Aí então eu ficava lá bastante tempo, e ao mesmo tempo eu fazia faculdade de arquitetura. Você fazia Santa Úrsula, né? Eu fiz fez Santa Úrsula, isso, fez Santa Úrsula. A gente tem algumas coisas, assim, não em comum, mas a gente tem alguma... Você foi aluno, você é tijucano, né? Sou. Da onde? Porque eu sou tijucano também. Eu sou de uma rua que tem ali perto uma rua perto da Rua José Higino, é uma rua sem saída, a gente chama Rua Marechal Taumaturgo de Azevedo. É uma rua sem saída, um pouco antes da Rua José Higino. Acho que até sei qual cara. De um lado é a Clóvis Bevilacqua, do outro lado é essa rua sem saída, em que os fundos dela dá para a Rua Antônio Bazinho. Acho que eu sei. Eu sou do Largo da Segunda-feira. Sei. Né? E estudei... já não... Todo mundo que mora da Praça Sans Penha, entre a Praça Sans Penha e a Rua Uruguai, acho que aquela ali é a verdadeira Tijuca. Pois é. Aí ele fala assim, não, você morava no Rio Comprido. Falando, não. A placa que dividia era uns 500 metros mais para frente, ou sei lá, 200 metros mais para frente. Bem-vindo ao Rio Comprido, era ali. Não, eu tinha muitos amigos que moravam ali na Professor Gabiso. Eu sou ali do berço onde morou o Erasmo, né? O Maia, por ali. O Erasmo morava na Delgado de Carvalho. Eu morei na Delgado de Carvalho, então tinha a Delgado de Carvalho de baixo, que é onde eu morei, que dava para o Largo da Segunda-feira, e tinha a parte de cima, que dava para o Morro do Turano, que era Delgado de cima, e o Erasmo morava ali. Que a Tijuca é muito grande. A Tijuca tem... E ainda é até hoje, né? Porque a Tijuca tem aqueles bairros... tem a Grande Tijuca, né? Que é Usina e Muda, né? Usina, que é considerado Tijuca. Andaraí, mais ou menos, também. Andaraí já o cara já está roubando. Andaraí, já está roubando, quer dizer, é espúrio mesmo. Né? É igual que o cara que quando não tem lançamento aqui eu moro na Barra, né? Então tem lançamento de prédio, edifício aqui na Jacarepaguá fala é o melhor da Solar da Barra. É o melhor da Barra, né? Aí não é forçação de barra. Mas isso é engraçado que isso acontece no Carioca, né? Porque eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei numa agência que fazia muito lançamento imobiliário. E o paulistano tem um orgulho do bairro onde ele mora. Ele quer, se ele é da Moca, ele quer morar e morrer na Moca. Então é um negócio assim, eles têm... não tem essa história de ao lado do Jardim Paulista. Não, o cara mora ali no Paraíso, é no Paraíso mesmo, não tem essa história.
Mas tem uma outra coisa interessante aqui que a gente vai procurando saber e tal. Você teve aula particular com a dona Alvina, de matemática? Tive. Pois é, eu conheço. Eu namorei a filha da dona Alvina, a Beth. Pois é. Eu não me lembro da filha dela, mas lembro dessa. Ela está viva até hoje. Pois né? E ela tem 2 filhos, a Beth e o Arnaldo. Né? Eu me lembro que teve uma época que eu não estava muito bem. Eu era bom aluno, eu era tipo, assim, não era aquele CDF clássico, mas eu era bom aluno. Mas eu, em matemática, física, não tirava 10, assim, eu tirava 7,5, 8. Teve uma época que eu dei um gênio, quase gênio. Aí eu fui procurar essa aula aí, eu não sei quem indicou. Ela é uma ótima professora. Eu me lembro que quando eu começava a fazer as coisas erradas, ela falava para mim, cuidado. Ela não sei, está errado, está tudo errado. Ela falava, cuidado. Assim, eu me lembro, nunca esqueci disso. Que bárbaro. Ela ficava ali na rua Uruguai, se não me engano. Não sei o que é Amália. Maria Amália, eu acho, que era uma rua. Maria Amália, uma ruazinha que dava na Uruguai, que subia, exato, um predinho baixo de 4 andares. Seria meio muda, né? Meio muda, isso mesmo. Muda, quase ali para o lado final da Uruguai. Né? Exatamente. Bacana. E a arquitetura também, a minha esposa é arquiteta, ela se formou na Faculdade Silva e Souza, né? Que no tempo tinha uma disputa entre os alunos quem pegava mais aluno novo, se era o pessoal da Santa Úrsula, eu acho que o Bennett também tinha arquitetura, não sei, e a Silva e Souza, né? Silva e Souza. Tanto é que meu sobrenome é Ricardo Silva e Souza, comecei minha vida trabalhando lá, né? Mas aí, como nenhuma coisa familiar passa da terceira geração, aquilo também não passou da terceira geração. Então, nem existe mais a faculdade. Aqui, quando eu fiz a faculdade, assim, eu gosto de arquitetura e gosto até hoje. Eu trabalhei, assim, quando acabou a faculdade, eu fiz estágio, eu fiz algumas coisas, assim, tal, mas era uma época que era uma dilema, assim, para mim, porque era uma época muito ruim para quem se formava, porque era uma época que não tinha muita obra, estava ruim. Não, tinha muito arquiteto. A gente chegou a ter, estudando lá na Silva e Souza, 1.200 alunos, cara, 1.200 alunos só de arquitetura. Imagina isso tudo jogado no mercado. Pois era muita gente e o mercado era ruim. Então, assim, e ao mesmo tempo, durante todo o período da faculdade, eu comecei a ir bem lá no Pasquim. Eu tive uma coisa assim, de ascensão. Assim, eu não era só um cartunista, assim, eu comecei a fazer coisas dentro do próprio Pasquim. Então, e fora também por causa do Pasquim. Então, assim, quando acabou a faculdade, eu comecei a ver seriamente aquela coisa de ter que, de repente, para mim é melhor continuar no humor, porque eu não tinha conexão, a rede que precisava. Exato, que é importantíssimo. Para você ter. Para deslanchar, né? Para deslanchar e tudo mais. Exato. Mas até hoje eu adoro a faculdade. A faculdade foi muito legal. A faculdade de arquitetura é uma faculdade muito legal porque ela lida, ao mesmo tempo, com coisas técnicas. E arte, né? E coisas de arte. Só a história da arte que você tem. A história da arte, lida com desenho clássico, sabe? Com desenho. Eu tive professores maravilhosos. Ele tinha o famoso. Esqueci o nome dele agora. Ele era um cenógrafo super. Arlindo Diniz, se eu não me engano. Ele era cara de escola de samba. Ele fez Arlindo Rodrigues. Hã? Arlindo Rodrigues, Carmen? Arlindo Rodrigues, né? A Carmen entrou aqui dando a parte dela. A Carmen é ótima. Ela é assim, quase que uma assistente de palco, né? Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, ela vem e fala. Só não fala no ponto. Não, ele era ótimo professor e tinha também a Lígia Pape, que era famosa artista plástica, foi minha professora. Então, assim, a faculdade era muito legal, porque você aprendia muita coisa ali e é uma pena não ter, porque até hoje eu gosto de arquitetura, eu acompanho a arquitetura e tudo mais, e acho que a arquitetura, assim, se você falar, o que isso tem a ver com fazer humor, né? Não tem, assim, não tem nada, né?
nada a ver. De cara, não tem nada, mas tem uma coisa com organização, com deixar com a beleza. Não, exato. Eu acho que tem a ver com essa parte da arte. Eu conheço arquitetos que são grandes amigos meus, que são divertidíssimos. O Dilmárcio, por exemplo, Exatamente. que é o cartunista, ele é arquiteto. Ele é arquiteto urbanista. Claro. Mas só não, que o famoso Marcos Vasconcelos, que era compositor, que escrevia muito bem, sabe? E outros também, assim, era uma produção. E quanta gente fez arquitetura que não seguiu a arquitetura do tipo Chico Buarque, esse tipo de coisa assim, porque é uma faculdade que tem ali um pouquinho para cada gosto, né? Então, eu acho que tem a ver. Para mim foi legal porque foi legal ter feito a faculdade por causa dos amigos, das pessoas que eu conhecia, mas foi legal também porque na faculdade eu tive professores muito bons. E você aprender você aprender cálculo e também história da arte, né? Desenho, né? Desenhar modelo. Fantástico, fantástico. É fantástico. Bem legal. Mas, gente, vocês estão tendo aí um outro lado desconhecido, né, do grande público, do Hubert, que é a história dele, a história que dificilmente, estou achando até legal que dificilmente das lives que a gente acompanha com a participação dele, esse tipo de tema não é abordado, quer dizer, um lado um pouco diferente do que normalmente a gente conhece do Hubert. Mas eu vou começar. Tem uma frase sua que me provocou. Eu acho que é sua. Se não é sua, você falou essa frase em algum momento. Se for boa, é minha. Se for boa, é sua. Você se apropria dela. Que a liberdade é o oxigênio do humor. Você disse isso em algum momento, mas você disse isso em algum momento em algumas dessas pesquisas que a gente faz antes de fazer alguma entrevista, né? Exato. E Hubert, o mundo está sem graça? Não, o mundo está do jeito que ele assim, está diferente, mas está com os mesmos problemas diferentes que existiam antes. Então, assim, o que está sem graça não é o mundo. Você tem sempre, pelo contrário, tem cada vez mais coisa para você fazer humor. Exatamente. Cada vez mais, não só... Antigamente, assim, quando eu trabalhava no Pasquim, você tinha que fazer humor com a ditadura, com o militar, com o torturador e tudo mais, porque eles eram os vilões, entendeu? Quando teve a democratização e tudo mais, você começou a ver que a situação era mais complicada. Existiam outras pessoas também que não eram militares, que não eram torturadores, mas também eram ladrões, eram bandidos e tudo mais. Então, assim, eu acho que hoje você tem um mundo todo, até um mundo que se comunica de uma maneira diferente, né? E eu acho que tem muita coisa para brincar, muita coisa para zoar, muita coisa para você, que o humorista pode exercer sua profissão, seu olhar. Eu acho que então eu acho que o mundo não está sem graça. O que está sem graça são pessoas que são chatas, que ficam dizendo que não pode isso, não pode aquilo. Hoje eu estava vendo coisa aqui no YouTube, agora estou pegando no pé do menino lá, do Murilo Couto, que é um ótimo comediante, que fez umas piadas sobre ciclista, entendeu? Aí ficou brincando com o ciclista, ciclista, você anda com aquelas roupinhas, não sei o que, sei lá. Eu dou razão para o ônibus quando ele atropela. Estou brincando, falando uma coisa ali no palco. Aí a Associação de Ciclistas reclamou. Aí os fabricantes de bicicleta, a Associação de Fabricantes de Bicicleta reclamaram. Então, assim, é uma coisa que você não... que é muito chata, porque... eu acho que o humor ele tem que brincar com as coisas, entendeu? É obrigação do humorista ele falar das coisas. E não é só falar de quem... Assim, falar do Bolsonaro. Bolsonaro é fácil falar. O sujeito a pesquisa da Folha, né? É burro, incompetente, desatento, não gosta de trabalhar. É moleza você falar do Bolsonaro, porque ele é um prato cheio. Agora, você tem que falar de outras coisas também. Você tem que falar das pessoas que são hipócritas, né? As pessoas que querem fazer...
que querem, digamos assim, que querem fazer uma coisa meio, um humor meio limpinho, sabe? Um humor meio... aquela coisa ascética, né? Não rola. Querer fazer um negócio meio... que eu acho que não tem nada a ver. E isso realmente... Isso é sem graça. Agora, o mundo não. O mundo está aí. Para quem é humorista, eu acho que a pessoa tem muita coisa para falar. Pois é, e como é que é agora com toda essa... Que eu acho que, inclusive, essa história desse que o pessoal rotula como politicamente correto, acho que também tem a ver com adoro usar essa palavra, o quão longe vai agora, por causa das redes, né? Qualquer coisa que se fale. Sim. E as pessoas se sentem empoderadas, outra palavra maravilhosa, empoderadas para poder reclamar. Fala, não, porque ele me ofendeu, me senti ofendido e tal. Como é que é isso? Porque há 30, 40 anos atrás, né? Sem levar em conta que todos os anos são atrás mesmo, a gente tinha... não tinha isso, né? Era coisa mais... Era um pouco mais tranquila. Assim, né? Assim, a reclamação... Eu acho o seguinte, esse negócio do politicamente correto era assim, se você pensar assim, em termos, assim, não vamos falar não vamos humilhar as pessoas por causa da cor da pele, ou por causa da orientação sexual, ou por causa da condição social. Tudo bem, isso aí não é normal. Isso já começou lá na década de 60, 70. Eu me lembro que tem um filme muito engraçado, que é o Quinteto Irreverente. Você já viu esse filme? Não vi. Quinteto Irreverente. É muito engraçado. São os 5 amigos. Tem vários. Tem 1, 2 e 3. O primeiro é o mais engraçado. Com o Ugo Tognazzi, Adolfo Puccelli, com os comediantes italianos. É muito engraçado porque ele é só com piada assim piadas politicamente incorretas. Ácidas, né? E eles comentam isso no filme. Por exemplo, eles vão para o enterro, aí no enterro está a família chorando, aí eles levantam lá, era uma mulher maravilhosa, aí a mulher estava sendo enterrada, era uma loucura na cama, quem é mulher? Então era muito engraçado esse filme. E os caras que faziam essas brincadeiras, um com o outro e também com outras pessoas, eles falavam nisso na época, falaram, não, isso é politicamente incorreto, não pode falar isso. Então, essa coisa foi crescendo. E com as redes sociais, assim, o que acontece é que todo mundo reclama. Então, por exemplo, quando você fazia o programa na televisão, quando a gente tinha algum problema, eram reclamações que eram feitas lá na coisa de consumidor, no SAC. SAC, Não sei o nome, tinha outro nome lá na Globo, mas era um negócio você reclamava lá, ou então... Isso é uma ouvidoria qualquer. Se desse ação, ia cair no departamento jurídico e tudo mais, ou então alguma pessoa entrava com um processo, assim, ou então escrevia uma carta para o jornal. Então as coisas eram meio assim, você via que eram meio... Você tinha... a pessoa o cara que reclamava, ele ficava restrito a uma determinada sessão, aquela sessão de cartas e tudo mais. Parava ali, né? Morria ali praticamente. Parava ali. E se fosse uma comoção muito grande, ela chegava até você, o pessoal está reclamando, a não ser que você fale. Então, com a internet, com a internet não, porque com as redes sociais. As redes sociais, né? Porque a internet, ela na verdade, ela é bem mais antiga, a internet não servia para isso. Com as redes sociais, essa coisa de todo mundo ficar o dia inteiro... Do Orkut para cá, né? Tirando foto e não sei o quê, e mostrando e tudo mais. E também querendo pegar, assim... Porque o cara que está ali escrevendo, ele vira um macho na moleza, né? Não sei o que, bandido. Ele xinga, porque ele não tem perigo de apanhar. Exato, ele tem a falsa sensação de que está seguro, né? De que ele está seguro e que ele pode ser... Não, que ele pode ser agressivo também, violento, né? Quantas pessoas aí... Eu nunca tive muito essa experiência, não, mas
Eu acho que tem quanta gente aí reclama. Mas eu acho que isso aí não tem jeito, né? O que você vai fazer? É assim que as coisas são hoje em dia. Não tem muito. Eu não consigo ver o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Não tem que fazer nada, vai continuar sendo assim. É uma característica do nosso tempo. E eu acho que isso também cria uma certa ilusão. Pois a pessoa a pessoa que usa muitas redes sociais, ela tem a ilusão de que ela está falando com muita gente, e quando tem reclamação, ela também tem uma ilusão de que que tem muita gente reclamando. Às vezes, a maior parte das pessoas está gostando daquilo, mas não tem vontade de ficar escrevendo ou ficar participando. Tudo mais. Aquilo ali é cada vez mais entretenimento. Isso é uma coisa nova. E eu acho que é uma excelente oportunidade para os humoristas trabalharem. Pois é, eu fico imaginando que deve ser interessante você fazer humor sacaneando os politicamente corretos. Né? É claro, não, porque eu acho que é obrigação você falar disso, porque ainda juntou tudo, né? Juntou pela pandemia, juntou Bolsonaro, juntou essa coisa de gênero, de tudo. Aí o que aconteceu? É que ficou uma quantidade de picaretagem com boas intenções, entendeu? Tão grande que você não sabe. Aí todo mundo, eu sou não sei o quê, eu sou fascista, antifascista, entendeu? Sabe? Tudo bem, faça o que você bem entender. Sua onda. Eu acho que... Hubert, eu fico imaginando, acho que o Costinha morreu na hora certa, né, cara? Eu acho que ele ia morrer de desgosto se ele vivesse esses tempos. Porque, outro dia eu estava vendo o pessoal os caras do Porta dos Fundos falando que as piadas acabaram, porque a piada era sempre fazendo preconceito com alguém, isso não tem mais graça, e as anedotas acabaram. Eu acho que não, porque assim, essas piadas racistas, piada onde a graça era você sacanear o gay, né? Ou sacanear uma mulher, ou querer... Essas piadas... Hoje isso é permitido quando tem o tal lugar de fala, né? Aí a pessoa se protege no lugar de fala também, né? Essas piadas também, elas perderam totalmente a graça, porque elas nunca tiveram, na verdade. Por exemplo, a piada racista, ela só tinha graça para o cara que era racista. O negro que ouvia aquela piada, ele não achava aquilo engraçado. Ele dava um sorriso amarelo, sem querer falar dos japoneses e tal, mas então, assim, o que acontece é que essas piadas, elas realmente acabaram. Agora, a maior parte das piadas, das anedotas, que não são todo humor, é uma parte do humor, né? As anedotas, elas são coisas sobre casal, sobre sexo, sobre garoto, sobre Juquinha. São coisas bobas, na verdade, são coisas do cotidiano. Então, eu acho que a anedota, as piadas, elas não acabam. O que acabam, as piadas racistas, as piadas sexistas e tal, elas não têm mais graça, realmente. E nunca tiveram, na verdade. Né? E como é que ficaria, quer dizer, eu nem sei, desculpa, mas eu nem sei se continua em algum lugar a coluna, como é que fica a vida do Agamenon nessa história toda? Bom, nós continuamos publicando toda semana. É legal, é bom saber. Nós publicamos no Antagonista. Beleza. Porque o Diogo, quando a gente saiu do Globo, a gente teve ficou um tempo ali na Veja, mas depois que saiu da Veja, o Diogo Mainardi convidou a gente para publicar lá, e a gente tem publicado toda semana. E aí a gente tem lá e continuamos fazendo humor com o que acontece no Brasil. Ontem mesmo a gente teve recebeu uma notícia de que a gente escreveu, porque semana passada teve o assassinato do presidente do Haiti. Isso. Aí a gente escreveu que o Haiti era um país muito mais desenvolvido que o Brasil, né? Era muito mais fácil você cancelar o CPF do presidente do que aqui. A gente ainda não atingiu o nível do Haiti. Aí os caras
os caras lá, um grupo de advogados, resolveram fazer uma ação baseada na Lei de Segurança Nacional, dizendo que nós estávamos pregando a morte, o assassinato do Bolsonaro. Gente, as pessoas não têm discernimento do que é humor, Pois do que é uma afirmação, tipo... Porra, vamos... Você chegar e falar assim, sério, não, eu, Uber, acho isso. Claro. Porra, você está escrevendo humor, né? Claro, não, eu estava fazendo uma ironia, fazendo uma piada, fazendo uma analogia com o país ali do lado, brincando com uma situação e tal. Mas aquele negócio. Mas isso é assim, cara, isso não é privilégio dos bolsominions, nem dos bolsonaristas, não. Isso aí, o PT, quando eu... ainda no tempo da Dilma, eu tinha uma época que a Dilma estava popularidade lá embaixo, assim, já estava começando o impeachment e tudo mais, e a Dilma estava meio fazendo de tudo para cortar gastos e tal. Aí tinha um negócio que era Dilma faz novos cortes. Aí eu fiz um desenho que era a Dilma, uma bandeja, assim, ela sem cabeça, e a cabeça dela na bandeja. Dilma faz novos cortes. Aí, rapaz, o Facebook tirou o desenho. Aí eu reclamei, e acabou a reclamação tendo mais visibilidade do que a própria corte lá. Mas isso foi porque um monte de gente reclamou também com o mesmo argumento. Mas está querendo decapitar. Desculpa, Hubert, mas você quis competir com a maior comediante que a gente já teve nesse país, né? Ela foi a maior stand-up comedy do país, do mundo, quiçá do mundo. Impressionante. Eu sinto falta dos shows, dos espetáculos de Dilma Rousseff. Vento, né? Ela está armazenando vento lá em não sei aonde. Deve estar no Leblon ainda, né? Está morando de vez em quando ela anda de bicicleta pelo Leblon lá com segurança dela. Mas você acha que o que mata o humorista? É não renovar seu repertório, é não acompanhar a evolução da linguagem, do comportamento humano? Me fala um pouco sobre isso. Acho que quando você perde essa conexão aí com a realidade, perde essa conexão aí com as pessoas, você começa a perder esse fio da meada, né? Você não começa, você está falando de coisas que ninguém está entendendo, ou falando de coisas que as pessoas não ligam mais, né? Ou assim, por outro lado, você também não pode ficar querendo correr atrás, porque você, uma pessoa eu que já tomei a segunda dose da vacina. Eu tomo agora, próximo início de agosto. Eu não estou dizendo a minha idade, tomei a segunda dose da vacina. Eu que tomei a segunda dose da vacina, eu não posso querer me meter a ser jovem ou a querer usar alguma coisa. Claro. A querer agir como jovem, que parece aquele cara, aquele coroa, né, que bota sapatênis. O tiozinho da Fanta, lembra da Fanta? O tiozão, assim. O tiozão. Então é o complexo de Peter Pan, né? Pois é. Aí eu acho que você não pode ser assim. Então, tudo isso aí é uma coisa que realmente no humor é muito forte, porque você vai passar, as gerações vão se sucedendo e assim, você tem que ver as coisas que você está falando, as coisas que estão te preocupando, que são seu assunto, né? Que são seu ganha-pão, elas têm que encontrar uma recepção ali no público, qualquer público, o barzinho, o público do barzinho, ou lá do lugar de show, ou na televisão. Você tem que encontrar esse tipo de... Quando você manda a piada, ela volta, ela, né, bate lá e volta, aí que não dá. Eu acho que isso tudo aí realmente é o caminho para o fim, ou para a derrocada. É uma coisa que acontece com qualquer artista, qualquer pessoa. E qualquer profissão, né? Cá para nós. Se você não se atualiza, não tá conectado com as tendências ou com como as coisas estão. Algumas profissões, isso não importa tanto. Por exemplo, médico, advogado,
O rim não vai mudar de lugar, né? Não, você não se importa de ir num médico velho. Não. Pelo contrário, ou num advogado, você acha até que o cara, não, esse cara é experiente, entendeu? Mas a experiência dele também o humorista também tem essa experiência, né? Não pode ser jogado fora. Então, assim, uma coisa as pessoas mais velhas têm, que é a experiência. A experiência realmente conta. Ela é uma coisa que é importante, porque você passa por uma série de... eu comecei no Pasquim, depois fiz o Planeta Diário, assim, o país passou de uma ditadura... Você fez Dores para maiores também, não fez? Eu fiz Dores para maiores. Evander Cleison também não? A gente foram vários programas. Quando a gente começou a fazer show, a gente começou a escrever o TV Pirata. Então, a gente era redator do TV Pirata. Várias coisas do TV Pirata foram tanto a gente quanto o pessoal da Caceta, que na época a gente só fazia o show junto, a gente não fazia uma publicação junto, a gente só fazia o show junto. Mas a gente eram dois veículos separados, né? E aí a gente escreveu o TV Pirata, que foi um programa que foi muito, muito impactante na época, né? Ele era realmente muito diferente. Aí o TV Pirata acabou, né? O TV Pirata acabou porque teve a novela Pantanal. E a novela Pantanal provocou uma revolução unânime ali na televisão. E eles tiraram toda a programação depois da novela, e aumentaram a novela para poder enfrentar o Pantanal. E agora, por coincidência, paradoxalmente, o Pantanal vai ser refeito na Globo. Na própria Globo. Na Globo. Ele fez muito sucesso na Manchete. E ele realmente, aí eles acabaram com a TV Pirata, mas a gente ficou por lá, porque ainda tinha contrato, aí ficou fazendo uns projetos assim e tal. Aí, na época, surgiram alguns programas. Era o Dores para Maiores, que era um programa meio misturado. Tinha umas matérias, jornalismo, e tinha gente já fazendo entrevista na rua e tudo mais. E tinha também o programa Legal, que eu também trabalhava, que era com a Regina Casé e o Luiz Fernando Guimarães. Isso. Que era o programa deles dois. E eu fazia a redação final. E aí teve um ano, dois, esses programas, e aí surgiu uns convites para a gente apresentar, para a gente participar da cobertura da Marquês de Sapucaí, no Carnaval. Com a gente, era Caceta e Planeta. Aí já era... A gente pegou o Caceta e Planeta e tal. Aí a gente entrevistava muita gente. Entrevistava a Luma de Oliveira, o Dias Gomes, o Jorge Dória, todo mundo chegava. A gente tinha um camarote do Cacete e Planeta. Aí ficava ali o pessoal batendo na máquina, se fingindo que estava se fosse uma redação, né? Assim e tal. E aí fazendo essas matérias, né? Eu me lembro que tinha a Luma de Oliveira, não sei o que sei lá. Eu me lembro que a Luma de Oliveira ainda nem era casada com a Ike Batista. Eu me lembro que ela chegou lá e elas vinham fantasiadas, né? Elas vinham antes de Imagina, depois de desfilar. Aí chegava lá ali a Luma de Oliveira, a gente perguntava: ô Luma de Oliveira, você tem namorada? Ela falou: não tenho namorada. Eu falei: pô, mas então quer dizer que eu tenho chance. Aí a gente... Aí foi muito legal. O cobertura era um inferno, porque era de madrugada, né? Às 11, e eles diziam: agora é vocês. Aí a gente se preparou, botava no fogo, né? Fez uma porrada de piada, entendeu? Fazia uma coisa ali, tinha uns 1 ou 2 minutos para fazer cada piada, e aí a gente... aí acabou, mas era de madrugada. Eu me lembro que depois dessa cobertura eu fiquei vários anos sem ir na Sapucaí, porque eu não aguentava aquela madrugada ali. Não quer ver um confete, né? Porque uma coisa que você... tinha até essa piada do confete, que era assim: nós já estamos aqui trabalhando, aí, inclusive, nós, como o confete está muito caro, a gente está fazendo o nosso próprio. Aí apareceu até o Reinaldo lá, cortando. Furando. Deve ser furador de papel, né? Não era nem furador. Não.
Aí foi muito boa, foi muito legal. Aí depois disso, e a gente também lançou um LP, que é o famoso, né? Famoso, não sei, mas é famoso para a gente, o famoso preto com buraco no meio, que era um vinil, né? Que as pessoas perguntavam como é que vai ser o disco de vocês. A gente falava, vai ser preto com buraco no meio. Mas aí o pessoal do movimento negro achou que era alguma coisa, já você vê, naquela época. Já naquela época, bota 30 anos isso aí. Já tinha isso. Aí a gente. E aí a gente foi fazendo show, e aí convidaram a gente para fazer o programa, que na verdade a gente já vinha coisas que a gente fez no TV Pirata. Coisas que a gente fez no Dores para Maiores, a gente começou a usar e aparecer, botar a gente ali de cara. No começo, a gente fazia muita coisa de rua, a gente só fazia... Era o slogan do programa, era jornalismo mentira, humorismo verdade. Né? E que era como se fosse um falso jornalismo. O Planeta Caceta Urgente, né? Cacete Planeta Urgente, aí tinha as notícias, aí tinha umas matérias, o monstro da Lagoa, Rodrigo de Freitas, né? Aqui na Rádio tinha um monstro, né? Que poucas pessoas veem e aparece de vez em quando. Então a gente começou a fazer isso, e com o tempo, e durante muito tempo existia esse programa o programa era mensal, tinha uma vez por mês. O programa ele tinha muita atualidade, mas ele também tinha muitas essas matérias, a matéria de viagem, a matéria sobre basquete, vôlei, o que não tivesse acontecendo na época. E com o programa semanal, a gente começou a fazer também assim, séries, né? Séries de esquetes de séries dentro do próprio programa, porque a gente chegava assim, tinha que fazer as coisas para gravar e ao ar na terça-feira, mas tinha que fazer uma parte que podia ir na semana que vem ou na outra. Já deixava preparado. Você já fazia sequência, né? Seria uma parte mais fria, entendeu? Que não tinha necessariamente que naquela terça-feira, como, por exemplo, que tinha, teve a notícia tal, na novela tal, não sei o que, tinha que ir naquela Tinha que ir para ser pertinente com a atualidade da coisa, né? Então o programa ganhou muito essa atualidade, essa mistura esses temas todos, né? O programa falava de novela, falava de política, falava de música, falava de personagens, né? Por exemplo, o Massaranduba, que é o Jujuteiro, né? Aí fala assim, Fucker Sucker. Seu Creyson, que era o dono das organizações. Tinha a sauna, né? A sauna também. Sauna gay, o Vanderney. Tinha muito esses seriados assim, que eram, tinha o Cafofo do Osama. Cafofo do Osama, né? Esse eu fazia, eu não poderia fazer esse quadro hoje em dia, porque eu era a Jurema, que era a mulher do Osama. Me pintava de preto. Hoje não pode fazer isso, porque não pode. Blackface, não sei tinha que ser o Hélio. Pois mas aí o Hélio. O Hélio brinca, né? Que ele entrou no grupo pelo sistema de cotas, né? Mas ele, na verdade, ele não podia fazer todos os papéis, né? Papéis de negro. Né? Não, pois é, senão fica que nem as atrizes, né, no início das novelas, que só faziam empregadas domésticas, né? As atrizes negras ou escravas, enfim. Isso esse aí estigma, mudou, né? Mudou, graças a Deus. Você vê como isso mudou, né? Mudou muito, graças a Deus. Mas ainda, se você olhar para uma novela e se você sair na rua, você vai ver que a rua ainda é diferente. Né? Ainda é diferente. A rua é mais colorida do que a novela. Mas eu acho que está mudando. Quando eu era garoto, tinha a novela A Cabana do Pai Tomás. O Sérgio Cardoso, pintado de preto. É impressionante. Entendeu? Sabe por que não botava o Milton Gonçalves? Já trabalhava na Globo lá, já era ótimo ator. Por que não botava? Não, tinha que pintar o Sérgio Cardoso de preto, para você ver como eram as coisas. Que lembrança é essa? Boa memória. Pois é, eu era garota, eu tinha esse negócio. Mas o Dodge Dart, quando foi para São Paulo, em 73?
Não, porque não, o Porque você foi não, o Dodge Dart ele está estacionado continua agora no Globo? Não, né? Não, ele ficava na frente do Globo. É. Mas o Dodge Dart onde o Agamenon mora, ele agora está estacionado na Rua da Amargura. E fica no bairro da Pindaíba. Da Pindaíba, imagina. E fica lá. Tem uma coisa que eu sempre falo para a galera que faz mentoria comigo, a importância, né, dos escritores de buscarem sempre fontes de pesquisa, né? Porque você não adianta você, vou criar um texto na minha cabeça. Às vezes sai coisa fantástica, mas você tem que ter um mínimo de pesquisa sobre aquilo que você vai escrever, né? E eu acho que o humor é a atividade, né, que mais se pesquisa, né? Que você pesquisa o lance ali, né, que está acontecendo. Você você extrai dessa riqueza das coisas que acontecem no dia a dia, dali que você extrai Claro. O humorista conteúdo, tem que estar, né? ele tem que E é estar uma coisa, e é uma coisa que, né? exato, uma coisa ligado. que eu queria ouvir de você, porque você participou, né? Você escreveu junto com, acho que com o Marcelo, com outros também, do Agamenon, O Homem e o Minto, né? Né? E hoje eu acho que esse cara seria fantástico. Eu acho, fica aqui a sugestão de vocês fazerem uma reedição, assim, revisitar o livro, né? Sim. E botar na capa o Bolsonaro e o Agamenon, o Homem e o Minto. Pois até nisso, né? Exatamente. Vocês foram visionários, né? Exatamente. Porque isso era porque isso eram nomes clássicos, por exemplo, de matéria, né? Quando o cara não tinha ideia, vai botar um título de matéria sobre uma pessoa, aí fazia Oscar Niemeyer, O Homem e o Mito. Todo mundo, né? Luiz Carlos Prestes, O Homem e o Mito. Né? Rui Barbosa, O Homem e o Mito. Então, assim, era como assim, né? Agamenon, O Homem e o Minto. Um lugar, era a cidade, um lugar chamado São Paulo. Né? Então, a gente fez o Agamenon, porque o Agamenon, um personagem, é uma criação minha e do Marcelo. A gente escreve junto até hoje no site do Antagonista. Né? É um site que até você procurando lá, você acha. Ele fica numa sessão lá e tem toda semana. E a gente continua aí com o nosso humor intacto, aí falando das coisas, brincando, zoando as coisas, sem muita partidarismo, assim, sabe? Sim. Não, acho que não, o humorista não tem que ter isso. Eu acho que o humorista tem que ter liberdade de sacanear, no bom sentido, é claro, né? Fazer as pessoas rirem, né? Com uma forma engraçada de questionar ou de comentar o que as pessoas... eu acho o seguinte, quer ver a coisa mais engraçada que existe? Você está na mesa de um bar e você conversar e sacanear um ou outro, sacanear as coisas que estão acontecendo. É mais ou menos isso. Eu vejo isso. Eu não vejo... O humor é isso. Não existe o humor, ele vai sempre falar de alguma coisa meio errada, ou meio que não deu certo, ou de um cara que tem um duplo sentido. Ou que tem um duplo sentido. Entendeu? Isso aí é o nosso ganha-pão, né? O nosso... E você acha que vocês tiveram, no caso, você principalmente, você teve alguma influência do pessoal do Monty Python? Olha, eu tive influência de muita gente. Imagino, né? Mas o Monty Python é uma coisa mais da nossa geração, né? Que eu acho que foi bem significativa, né? Eu, assim, quando eu comecei, assim, eu era muito ligado no pessoal do Pasquim. Então, tinha uma influência muito grande do Jaguar, do Ziraldo, do Milor Fernandes, né, que eu adorava ler, né, e depois conheci ele pessoalmente e tal. Eu achava esses caras o máximo. Também o Ivan Lessa, que era outro cara sensacional que escrevia no Pasquim. Então, esses caras eram meus ídolos. Mas eu também, lá no Pasquim, eu comecei a ler muita coisa que era feita fora. Então, por exemplo, eu comecei a ver a National Lampoon, que era uma revista de humor que tinha nos Estados Unidos. Até daquele filme, como é o nome?
Meu Deus, esqueci o nome agora. É um filme famoso com o João Belushi, Animal House. Acho que é Animal House. É um filme passado numa dessas fraternidades. Os caras ficam. É um filme desse de bobagem, de coisa assim. E eu gostava, era muito boa, né, National Lampoon. E eu, além de curtir o pessoal da televisão, né, o Chico Anísio, Jô, Paulo Silvino, Júlio Ribeiro, sabe? Até o Zé Vasconcelos, que era mais antigo, grande, eu gostava, gostava do Zé Vasconcelos. Mas eu me lembro que teve uma época, teve um ano, que eu acho que foi 75 ou 76, que eu vi passaram 3 filmes que mudaram muito a minha cabeça. Porque eu não sabia, primeiro que eu não sabia quem era. Eu não tinha noção de quem era. Então, eu fui ao cinema, fui ali ver. Um deles era o Cálice Sagrado, Em Busca do Cálice Sagrado, do Monty Python. O outro era o Dorminhoco, do Woody Allen. Puta, Woody Allen, fantástico. O Dorminhoco e o Jovem Frankenstein. Não, isso aí para mim é claro. Acho que assisti mais de 30 vezes o Jovem Frankenstein. Mel Brooks. Mel Brooks é um gênio, Esses filmes, eles passaram no mesmo ano. E esses filmes fizeram muito a minha cabeça. Fizeram a minha cabeça também. Depois de um tempo, eu fui procurando atrás. Por exemplo, que o Monty Python, ninguém sabia o que era Monty Python no Brasil. Não. Era um programa de televisão da Inglaterra que, quando passou, já tinha acabado. Entendeu? Durou 4 anos. Entendeu? Aí eles começaram a fazer filme. Aí depois vieram os filmes. Né? E realmente o Monty Python é uma influência muito grande, mas eu também coloco como influência muito grande, sim, porque era um tipo de humor também que eu gostava muito, o Mel Brooks. O Woody Allen. Mel Brooks é um gênio. E o Woody Allen é aquela coisa bem sutil, né? Aquele humor bem mais psicológico, né? Os filmes são muito bons. Os filmes até uma determinada época, alguns até recentes também são muito bons e tal, mas também os textos do Woody Allen, coisas que ele escrevia, contos assim e tal. Então, tinha essa época, essas pessoas, tudo isso juntou aí nesse caldo aí de influências que eu tenho. Tudo isso aí foram influências mesmo, foram coisas assim. Eu gostava demais, entendeu? Eu gostava disso. Não, Mel Brooks é incrível, né? O Jovem Frankenstein, que é um filme até meio romântico, né? É um filme... É fantástico. Eu acho que assisti dezenas de vezes o Jovem Frankenstein. A música do filme... E o cara é multimídia, né? Porque o próprio Mel Brooks escreve as músicas, né? Até isso ele faz. Pois é, ele está vivo, né? Tá vivo. Quase 100 anos. Tá vivo. Eu vi uma entrevista dele recente, maravilhosa. Estou louco para ver. Tá para sair um documentário sobre a vida dele. Né? Eu assisti um desses late shows da vida, de entrevista dele, mais recente, mas o cara tá lúcido, tá divertidíssimo ainda, sacaneia todo mundo. Né? Aquele cara, esse cara daí viveu a vida dele, eu vou te dizer. Se divertiu e ganhou dinheiro e continua se divertindo até hoje. Né? Sensacional. Sensacional. Me responde uma coisa, o que você diria para um país que tem um índice de leitura baixíssimo como o Brasil, comparado com outros países, né? Claro, com países que imprimem livros, pelo menos. Acho que a média está em 2,5 ou 2,40 livros por habitante. O que você diria para esse pessoal que está, para essa turma que está aqui, que é a maioria de escritores, sendo que a maioria de iniciantes, né, que estão começando a carreira agora, o que você diria para essa turma que escreve romances, escreve contos? Eu diria para, primeiro, escrever, reescrever, entendeu? Opa, caiu aqui? Não, você está aqui ainda. Eu acho que o... Pronto, já melhorou. Conexão. Escrever, reescrever, mostrar para uma pessoa, pode ser um professor, pode ser um trabalho aí mesmo que você está fazendo, ou para um amigo, né? Procurar assim, uma mistura de quando fazer o que você
quer fazer, mas também buscar alguma resposta daquilo, entendeu? Uhum. Porque é importante, mesmo que seja duro, entendeu? Eu, várias vezes, eu recebi, não, isso não está legal, esse desenho não é legal. E, assim, se você desiste diante dos primeiros obstáculos, você não vai em frente. Então, você tem que, de uma certa forma, você tem que acreditar em você, né? Acreditar no que você está fazendo, mas não ter essa megalomania de achar que você é o máximo. É o máximo. Que você, assim, procura fazer. E principalmente, né, para quem eu acho que quem quer escrever, a pessoa tem que ler. Entendeu? Eu acho que ainda não inventaram alguma coisa melhor do que ler. Lendo, você lendo, você mesmo imagina aquilo que está escrito ali. Né? Eu estou falando no caso de ficção. Né? Você lê aquilo ali, você inventa, você visualiza aquela história, você imagina como é aquele personagem, você imagina como é que é o vilão, ou como é o lugar. Assim, então, é uma coisa muito importante para você exercitar esse tipo de coisa. Então, você procurar ler, assim, óbvio que a leitura, você pode ler acho que cada um lê o que bem entender, entendeu? Mas eu acho que você tem que procurar, assim, os clássicos não são os clássicos sem motivo. Não são à toa que são clássicos. Não são à toa que são clássicos, são livros que permaneceram. Então, assim, se você vai ler um Machado de Assis ou alguma coisa assim, aquilo ali pode estar escrito usando algumas palavras que não são muito comuns, ou pode estar escrito de uma forma um pouco, talvez, mais rebuscada, né? Mas aquilo ali, presta atenção, porque está contando uma história. Aquilo ali está te mostrando um mundo. E é importante, isso é muito velho. Mas naquele tempo as pessoas também namoravam, também se apaixonavam, também precisavam de dinheiro, tinham trabalho, tinham problemas com trabalho, não sei o quê. Então, assim, os problemas eram os mesmos, de uma certa forma. O mundo, o que mudou foi a tecnologia, mas não mudou não mudou a essência do ser humano. O ser humano continua continua fazendo as mesmas merdas e as mesmas virtudes. Né? Exatamente. Você lê, é muito importante ler e procurar ler bons autores, entendeu? Se você não souber, procura uma pessoa que te diga, lê isso aqui, você acha que você vai gostar. Pode ser que você não goste de tudo que a pessoa, ou as pessoas indicam. Então, procura saber quais são os livros que um cara que você gosta recomenda. Pode ser que você não goste de tudo, mas pode ser que você goste. Entendeu? Pode ser que você ache engraçado, pode ser que você se divirta, pode ser que você se emocione. Então, é importante é importante ler, escrever e assim não acreditar em você, não desistir, ir em frente. Hoje em dia tem uma vantagem muito grande, quer dizer, tem a desvantagem da gente ter um excesso de conteúdo ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a vantagem da facilidade da divulgação do seu próprio trabalho, né? Exatamente. Quantas pessoas lançam livros aí? Outro dia eu li numa reportagem, eu não sabia, que existia um boom de romances eróticos que são vendidos online. Muita coisa. E aí a pessoa lá aparecia uma mulher que escrevia esses livros, ela falando, eu ganho não sei quantos mil por mês, eu saio do meu emprego. Então, há pessoas que vivem dessa profissão. Então, assim... Glamourizar a putaria, né? Quer dizer... Pois é. Não, para você ver isso que é uma coisa que sempre existiu, continua existindo agora. Antigamente era vendido... Era o Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro, que era vendido escondido. Cassandra Rios. Também Cassandra Rios, o Gustavo falando aqui da Cassandra Rios, né? Lembra? Pois é. A Cassandra Rios, no caso, era uma pessoa que tinha tido até uma... Como é que se diz?
ela teve até uma proeminência, né? Uhum. Ela começou a ser, mas era uma sessão, né? Então, assim, eu acho que é importante você perseverar, entendeu? Não perca seu tempo, escreve e procura saber o que estão achando do teu trabalho. É um conselho meio óbvio, assim, tá? Mas é o único que eu tenho para dar. Ouve o que os outros estão te falando, né? Porque pode ser que o que você está fazendo, o que você está escrevendo, não esteja tão bom quanto você imagina. E, às vezes, você tem uma boa surpresa. A pessoa diz, não, isso é muito bom. Às vezes, você fica até surpreso. Surpreso, né? exato. Você fica assim, poxa, como é que você escreveu isso? Como é que você fez esse negócio? Eu tive algumas surpresas na minha vida. Assim, você chegar o Jaguar, o Ziraldo, o Milô, muito bom isso aqui e tal, né? Não sei o quê. Você garoto isso com um cara que já tem anos de tanto profissão. Isso para mim é um incentivo muito grande. Então, acho que é importante isso, né? E aí fazer, eu acho que hoje em dia tem muito curso, muita escola, e eu acho que tudo isso é bom. Tudo isso é válido, né? Tudo isso é válido. Eu que não tinha isso há 20, 30 anos atrás. Agora você não existe fórmula. Não, se alguém tivesse não fórmula, existe. Se alguém tivesse fórmula, eu já tinha vendido, né? Ou estaria usando essa fórmula. Não existe. Não existe mesmo porque cada um tem seu jeito, né? Cada um tem sua forma de contar histórias. Eu acho que que eu sempre falo, todo mundo sabe contar história, né? Mas cada um conta do seu jeito. Claro. Então, não adianta, não existe uma fórmula. Né? Claro que você tem, existem algumas coisas tipo Jornada do Herói, algumas coisas assim que são meio que dão um pouco de certo, mas é porque tem a ver o cara que descobriu isso, né? O cara que divulgou essa história, na verdade, é uma coisa que parte do inconsciente coletivo, né? O cara falou, porra, o ser humano gosta de histórias contadas desse jeito. Então, vamos lá, o cara descobriu isso e pronto. Claro. Mas, fora isso, cada um tem seu estilo, cada um tem sua história. Se eu conto uma história para você, você vai contar para o outro de uma outra maneira. Outro conselho que eu dou também, que eu acho sempre bom, que eu acho que você, não é falar da sua vida, mas é você falar de uma coisa que você sabe, que você conhece. Isso é importantíssimo. Assim, porque eu acho que aí você vai, talvez você se sinta mais à vontade de fazer esse tipo mais seguro, né? Mais seguro. Você não, estou falando do mundo que eu conheço. Por exemplo, eu vou escrever agora. Eu até tem a ver com esse assunto. Eu estava vendo um documentário, estreou ontem até, sobre o Truman Capote. Não é? E o Truman Capote escreveu pouquíssimos livros. Ele escreveu um livro de estreia que fez sucesso. Aí ele virou uma espécie assim de celebridade dos ricos de Nova York, e ele foi chamado pela revista New Yorker para escrever sobre um crime que tinha acontecido numa cidadezinha lá do Kansas. Ele foi para lá, ficou um ano pesquisando, e aí os caras foram condenados à morte, e ele escreveu a sangue frio, em Cold Blood. Né? E depois ele não escreveu, ele ficou prometendo um livro que ele ia fazer e o livro seria sobre os ricos de Nova York e tudo mais. E aí, quando ele não escreveu, esse livro não saiu ainda, dizem que existe, mas saíram alguns capítulos. E aí, por causa disso, ele brigou com todo mundo da alta sociedade, as pessoas que ele vivia, ele era meio assim, uma espécie de palhaço, né? De menestrel ali dos ricos, bufão dos ricos, de menino de estimação dos ricos. Eles passaram a evitar ele porque ele tinha falado dessa galera. Mas aí o pessoal, no final do livro, algumas pessoas falam assim, poxa, mas quando ele escrevia sobre pessoas mais simples, foi o primeiro livro dele, sobre a infância dele, o segundo livro dele que era sobre um outro livro dele que era Breakfast at Tiffany's, era um livro sobre uma personagem que talvez fosse parecida com a mãe dele, ou Cold Blood, que não era bem não era um romance ficção, mas era um romance
de não ficção, mas era uma forma romanciária e tal. Ele escrevia sobre pessoas mais simples, e aí ele se dava bem. Porque daquilo era o que ele sabia mesmo. Os ricos em que ele viveu, que ele, sei lá, ele não era daquela turma. Não era da turma, né? Ele era daquele. Ele estava ali fazendo palhaçada, brincando, todo mundo rindo dele. Mas não era a verdade dele, né? Não era a verdade dele. Então, eu acho que é importante você escrever sobre o que você conhece, porque eu acho que ali você vai estar mais. Então, você vai se colocar mais nas coisas. Eu acho que você se coloca. Você se arriscar. Eu sempre falo para as pessoas, você quando se arrisca a escrever alguma coisa que sai um pouco da sua realidade, ou você faz muita pesquisa e mergulha para você realmente se informar sobre todos os detalhes daquilo que você vai escrever, ou então nem se atreve. Porque é uma coisa quer ver uma coisa que acontece? Eu sempre dou um exemplo nas minhas aulas. Eu lembro muito do filme 007, que foi encenado no Rio de Janeiro. E quando eu assisti o filme, eu achei a coisa foi tão triste, porque eu sou um fã de 007. Mas o cara está em Copacabana, no Copacabana Palace, ele sai na porta, vai para uma floresta amazônica, aí depois ele vai para Marquês de Sapucaí e vem um bonecão de Olinda. Eu falo, porra, o que é isso? Os caras não entendem nada. Ele vira na Avenida Atlântica e cai Ouro Preto. Né? Quer dizer, os caras não tomaram cuidado, né? E para a gente que conhece o lugar, que a gente é daqui, ficou ridículo. Claro, então, o mesmo acontece, fala, gente, evitem o fenômeno, o efeito 007. Porque você escrever sobre algum lugar que você não conhece, ou escrever sobre uma história, algum fato histórico ou não, que aconteceu, e você não souber direito, não souber todos os detalhes, alguém vai saber mais do que você, e vai falar, porra... Uma coisa que tinha muito em novela, né? Antigamente, que era muito engraçado, que era assim, na novela tinha sempre um cara rico. Aí esse cara rico era dono de um conglomerado, que ninguém sabia o que era, um conglomerado. Aí chegava numa mesa que tinha um monte de figurante, ele chegava, bem, precisamos vender as nossas ações, os figurantes. A gente fez várias cenas de paródia de novela que era assim, né? O dono do cara com aquela pastinha magricela, assim, bata na mesa. Ele resolve reunir os figurantes acionistas para dar uma grande decisão das suas empresas e tal. Então, eu acho que, assim, claramente, a pessoa que escrevia aquela novela, ela não tinha a menor noção do que é uma empresa, dos altos negócios, ou como os ricos vivem e tudo mais, sabe? Então, eu acho que é sempre daí que eu acho que é sempre bom você começar, né? Não perder esse pé do que você é, de onde você veio, das coisas que você conhece, porque aquilo ali só você teve. A experiência da tua vida só você teve. Entendeu? E a vida das pessoas não é a vida das pessoas, se você for ver bem, tirando coisas assim de sorte, né, de fazer sucesso, ganhar dinheiro, tirando tudo isso, a vida das pessoas é parecida. Exato. Namorado, depois casa. É linear, né? Meio linear. Tem filho, aí o filho tem uma confusão, não sei o que. Então, assim, as vidas são parecidas, dos pobres, dos ricos, entendeu? Não tem. Agora, se você. Eu acho que você tem que falar do que você conhece. Eu acho que é bom começar por aí, porque eu acho que aí você vai exercer melhor a sua habilidade. E outra coisa que eu sempre toco nesse ponto, que é a história todo leitor é um fofoqueiro, porque nós somos fofoqueiros, né? Então, você começar a contar uma história que tenha coisas interessantes, mesmo de fofoca, né? Jogue pistas, né? Pois é. Aí você vai construindo uma narrativa cheia de coisas assim, que aguçam o voyeurismo das pessoas. Aí sim você vai te levando para o que vai acontecer. Exatamente, né? exatamente. Eu acho também. Mas, cara, adorei o nosso bate-papo. Por mim, a gente continuava batendo papo aí muito mais tempo, mas eu costumo respeitar o
tempo. Né? O horário da janta. O horário da janta. Mulher já fez a janta. Né? Mas adorei o nosso bate-papo, espero que as pessoas tenham gostado também bastante. E eu tô gravando, a gente está gravando esse nosso bate-papo. E depois, quem quiser, eu vou disponibilizar isso depois no YouTube ou em outras plataformas. Mas, Hubert, um beijo grande para você, cara. Foi fantástico conversar contigo. Obrigado, Ricardo. Valeu mesmo a oportunidade aí. Um abraço aí para todo mundo que assistiu. Tomara que vocês tenham gostado. Foi ótimo. Foi muito legal que a gente claro que para poder bater esse papo, eu assisti algumas lives que você já fez, gravadas e tal, e eu fiz questão de não cair no lugar comum, porque realmente quem quiser saber mais sobre a história do Cacete Planeta, tem tudo isso na internet. Então, vamos tentar falar de outras coisas. A gente tentou falar e conseguiu falar de outras coisas e ficou super legal. Também é bom para mim, porque ficar falando sempre a mesma coisa. Repetindo. Como é que vocês surgiram, o que aconteceu, o que acabou. Enche um pouco o saco. Aí foi bom porque também foi legal. De Tijucano para Tijucano. Agora eu sou Barra da Tijucana. Você é Barra? Não, eu sempre sacaneava meus amigos de outros bairros, que eu falava o meu bairro era o único bairro da Zona Norte que tinha uma praia. Não, a Tijuca praia boa, né? Não, a Tijuca é o único bairro que tem a sede da Serra, que é o Alto da Boa Vista. Exatamente. E tem a sede da praia. É um bairro que tem... nenhum outro bairro... Não tem esse status, né? Esse é um puta bairro. Hubert, beijo grande. Valeu, obrigado aí. Valeu, Ricardo. fica com Deus. Todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Valeu. Tchau, tchau.